A Bíblia é muito clara em suas posições. Jesus Cristo, os apóstolos, os profetas foram diretos ao expor a vontade de Deus. Sabemos muito bem o que é o certo e o que é o errado. Porém, a própria palavra diz que ai daquele que quer transformar, quer tornar ou quer convencer os outros que o amargo é doce, que o doce é amargo, que a luz é trevas e que trevas é luz, que o caminho bom é mal e que o mal é bom. Isso trata da inversão de valores. As pessoas que invertem os valores das coisas. Isso é uma das coisas que apontam o tempo do fim. Estamos no tempo do fim. Por quê? Porque hoje o homem, a sociedade, indo um pouquinho mais fundo, a humanidade não sabe mais o que é certo, não sabe mais o que é errado. Você vê pessoas defendendo o aborto como se fosse algo bom, normal, inclusive para a saúde da mulher que vai abortar. Tá? Querem impor que este é um método para que a mulher não crie filho resultado de um estupro, por exemplo. Só que cabe fazer uma pergunta: será que todas essas pessoas que reivindicam direitos, liberação do aborto para que as mulheres não criem filhos resultantes de um estupro, será que todos estes pensam ou imaginam ou defendem esta causa apenas por este fato? Cabe nos perguntar: será possível que se deixasse de existir estupro, por exemplo, as pessoas que reivindicam o direito da liberação do aborto, será que elas deixariam de reivindicar a respeito da liberação do aborto? É claro que não. Isto é por uma causa satânica, não é apenas porque a mulher possa criar filhos resultantes de um estupro. Claro que não, eles usam isso como argumento. Só que de 100 das pessoas que usam esse argumento, você vai ver uma que realmente se preocupa com o quesito estupro. Só que eles não encontram argumentos, usam apenas este. Sendo que os outros não tem como nem colocar aqui como suposição, porque são ridículos. O que eu quero dizer? É a mesma coisa a liberação das drogas. Você acha que aquele jovem, aquela menina ou aquele menino que está reivindicando o direito da liberação das drogas, será que ele só está pensando em fins medicinais? Que eles dizem que maconha é bom para fins medicinais, pessoas tratam doenças, curam doenças a respeito com a maconha. Será que eles pensam apenas na doença? Será que 100%, será que 90%, 80%, será que 50% das pessoas que querem a legalização das drogas é só para fins medicinais? Será que todas 50% das pessoas que querem a legalização do aborto é só por causa do estupro? Obviamente que não! Sendo que um dos argumentos ridículos que eles usam é que feto não é vida.
O que pode se gerar dali, resultante de um ato, de uma relação entre homem e mulher? O que pode sair dali? Pode sair um cachorro, um gato, um cavalo? Não! Vai sair uma pessoa, um ser humano. Mas eles dizem que não. Eles dizem que não. Você consegue compreender? No caso do estupro tem meios. Existe a pílula do dia seguinte, que é dado pelo governo. Pode reivindicar um direito de ter um acompanhamento psicológico por causa do trauma dessa violência. Só que não é por causa disso. Eles querem a liberação do aborto para que não haja peso na consciência caso engravide numa circunstância de desequilíbrio moral, digamos assim. Porque vimos, gente, hoje o mundo, ele é praticamente, o mundo é de Satanás, tá? Você pode ver pessoas possuídas por demônios em festas, em carnavais. Por causa do quê? Estas são festas que alimentam o diabo, que alimentam aquilo que o diabo lhe oferece para ser alimentado. Você consegue compreender? Hoje então, você vê as pessoas querem a liberação do aborto, tá? Muitos deles se autodenominam ateus. Eu quero que você preste atenção nisso, tá? Vamos pegar alguns movimentos ideológicos, tá? A liberação do aborto, liberação das drogas, movimento LGBT, o feminismo, tá? Não tô falando do lado bom do feminismo, porque teve o lado bom. As mulheres merecem direitos iguais, obviamente. Só que existe o lado mal disto. Existe o lado mal que não tá querendo reivindicar direito, não. Não tá querendo colocar a mulher como igual. Está querendo colocar mulheres contra homens. Você consegue compreender? Cota racial, colocando brancos contra negros. Você consegue compreender isto? Ou é difícil? Esses movimentos ideológicos é para colocar pessoas contra pessoas. Praticamente os defensores de todas essas ideologias se autodenominam ateus, ou antirreligiosos, anticristianismo, anticristãos, anti-Jesus Cristo, anticristo. Se autodenominam tais. Mas então, podemos perguntar, por que o centro dos seus ataques, por que o alvo principal deles é Jesus Cristo, é os cristãos, é a religião, é o cristianismo? Por quê? É a mesma coisa que eu afirmar não crer em Papai Noel, mas criar um movimento que vai atacar as pessoas que creem em Papai Noel, atacar o Papai Noel. Eu vou estar sendo pior que uma criança, entende? Eu começar a desdenhar do Papai Noel, mas não existe. Eu quero que você perceba o seguinte: o ateísmo de hoje em dia gira em torno de satanismo, porque pessoas que se autodenominam ateus, quando são refutados, quando eles são quando argumentamos e refutamos, eles ficam sem respostas para os nossos argumentos. Eles falam que eu já tive essa experiência, já debati com alguns ateus que ficaram sem o que falar,
simplesmente falaram o seguinte: bom, se realmente existe Deus e céu, eu prefiro ir para o inferno livre do que ir para o céu como escravo. Você percebe? Os que defendem o aborto, tá? Atacam Jesus Cristo, retratando Maria abortando Jesus Cristo, tá? Colocando a imagem de Deus em situações constrangedoras, imorais. Movimento LGBT chegaram ao ponto de fazer uma competição. É como se fosse uma competição, tá? Do Jesus mais sexy ou coisa assim, sabe? Algo totalmente escarnecedor, tá? Feito por esses escarnecedores do movimento LGBT. Em muitas situações degradáveis em relação ao cristão, ao cristianismo, colocam o cristianismo como uma praga, como algo que transformam as pessoas em retrógradas, quando eles se tornam intolerantes, retrógrados, abusadores. Todos esses movimentos atacam o cristianismo. Você vê pessoas que fazem parte do governo do país, tá? Que estão no poder em relação à autoridade, que atacam explicitamente a Bíblia, dizendo que a Bíblia é uma piada. Você compreende? Esses mesmos defendem o aborto, essas práticas, tirar a vida. Você consegue compreender? Estas, pessoal, quero que vocês entendam que a marca da besta não se resume apenas a uma determinada coisa. A marca da besta não se enquadra apenas na guarda do domingo, tá? Vejo o decreto dominical sim como uma das marcas, tá? Reconheço. Porém, eu não partilho da ideia de que isso se resuma apenas a isto. A marca da besta é muito mais ampla. É a tua posição em relação ao que é o certo e ao que é errado. As tuas defesas, as tuas crenças, os teus caminhos. Aquilo que te marca como cristão ou como mundano. As suas posições conceituais em relação a estas ideologias satânicas. Você consegue compreender? O cristão está sendo marcado, está sendo perseguido. Hoje podemos ver que é como se fosse uma fonte de renda, falar mal de Deus. Hoje falar mal de Deus se tornou moda, se tornou motivo para fazerem vídeos para a internet, se tornou título para vídeos e para postagens e coisas assim, escarnecedores que atacam a fé. Podemos ver a hipocrisia sendo alimentada. As pessoas julgam
condenam a hipocrisia, porém elas se tornam hipócritas. Elas são hipócritas. Será que eles vão ficar impunes? Abra sua Bíblia em Isaías 63. Deus vinga o seu povo. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude de sua força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelho o traje e as suas vestes como as daquele que pisa uvas do lagar? No lagar. O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Porque o dia da vingança me estava no coração, e o ano dos meus redimidos é chegado. Olhei e não havia quem me ajudasse, e admirei-me de não haver quem me sustivesse, pelo o que o meu próprio braço me trouxe a salvação, e o meu furor me susteve. Na minha ira pisei os povos, no meu furor embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Aqui as uvas são os povos, os homens que se colocam contra Deus. Vai em Isaías 65, versículo 12. Também vos destinarei a espada, e todos vos encurvareis à matança. Porquanto chamei e não respondestes, e não atendestes. Mas fizestes o que é mal perante mim, e escolhestes aquilo em que eu não tinha prazer. Aqui fica muito claro, ninguém vai ser punido injustamente. Por quê? Porquanto chamei e não respondestes, falei e não atendestes. Você consegue compreender? Vai em Isaías 66, versículo 3, um pouquinho abaixo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem. Porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Isso aqui, para mim, fica muito bem claro que nenhuma pessoa de nenhum povo no mundo vai ser punido injustamente. Muitas pessoas perguntam, e as pessoas que nunca ouviram falar de Deus, os povos que nunca ouviram falar de Deus, você viu que lá no começo da palavra diz que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus? Você se acha que isso se restringe apenas ao físico? Não. Então as pessoas vão ser julgadas por isto, porque existe parte de Deus no nosso interior. Fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Você pode ver em distintos povos pessoas boas e pessoas más, pessoas íntegras, pessoas não íntegras, pessoas justas, pessoas injustas. As pessoas da justiça são as pessoas que ouvem a voz de Deus. As pessoas injustas ouvem a voz do inimigo. Você consegue compreender? Versículo 5. Ouve a palavra do Senhor, vós os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, aqueles que te desdenham, aqueles que te atacam, aqueles que fazem separação de ti para outros em relação ao teu amor ao nome de Deus, Deus vai falar deles agora. E que dizem, mostre o Senhor a sua glória, para que vejamos a vossa alegria, esses serão confundidos. O que eles quiseram falar aqui? Praticamente o argumento dos ateus de hoje em dia. Mostre o Senhor a sua glória, Deus apareça aqui para mim, para que eu veja sentido na tua fé, para que eu veja sentido naquilo que tu crê, na esperança que tu deposita
na promessa que tu deposita total esperança. Gente, a justiça de Deus vai ser feita. As pessoas, esses maus, vão queimar no fogo. Deus não é brincadeira, pessoal. Não pensam que Deus é menino, porque Deus é o Todo-Poderoso e Ele merece respeito. Não percam a parte 3 do vídeo, que falaremos da ação de Satanás na igreja, causando separação entre cristãos e cristãos. Isso usando um nome muito apreciado hoje em dia e muito defendido, que é o quê? Denominação. Não percam o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês.